Olá, nesse módulo nós vamos falar sobre a análise e a síntese de resultados a partir dos dados que são coletados de diferentes maneiras para a geração de conhecimento. A nossa capacidade humana para processar informações, ela é limitada. Nós não conseguimos ir a campo, conversar com o usuário, entrevistá-lo ou observá-lo ao longo de algumas horas, depois alguns dias, e ao final, sem qualquer registro, reconstituir de fato uma boa quantidade de informações que nós fomos estimulados visualmente ou auditivamente. Na fase de análise de dados, de coleta, nós utilizamos ferramentas que aumentam a nossa capacidade de captura e armazenamento de dados brutos sobre o contexto para o qual nós estamos criando uma nova solução. Então, esse registro em áudio, em vídeo, em imagem, anotações em papel, diagramas, esquemas, etc., eles funcionam como uma memória auxiliar que me permitem guardar os dados para posterior análise. Então, afastado, eu preciso ir a campo com um determinado treinamento para fazer a coleta de uma forma correta e em um momento a posteriori eu revisito esses dados com o objetivo de encontrar os padrões de comportamento que eu procuro. Nesse momento, o raciocínio de design ele depende muito de um outro tipo de raciocínio, que é o raciocínio científico, em particular quando a gente define o objetivo. Se eu tenho um objetivo claro, eu não vou me deixar influenciar nas decisões de design pela minha própria intuição ou por todas as informações que acontecem naquele ambiente. Eu preciso isolar, eu preciso declarar qual o fenômeno que está acontecendo naquela massa de dados e que eu preciso de fato analisar para modelá-lo, ou para descrevê-lo, ou para interpretá-lo, ou para analisá-lo de uma forma mais ampla. A partir desse momento, a gente começa a separar aquela massa enorme de informações auditivas que eu transformei em texto, eventualmente numa transcrição, ou todas as informações que vêm com alguns minutos ou algumas horas de vídeo para identificar os episódios ou as cenas ou os momentos onde aquele fenômeno acontece. Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, do ensino de geometria. Imagine que eu quero criar uma metodologia ou uma tecnologia para trabalhar o ensino de geometria 3D. Então, do momento que eu entro na sala e começo a fazer os registros e a gravação, eu vou, por exemplo, isolar daquela manhã inteira de trabalho do professor o momento que ele escolhe o material, vou tentar interpretar por que ele escolhe aqueles materiais, entender como ele prepara o ambiente, como ele começa a situação de mediação, como ele interage durante a situação de mediação, como ele conclui, como ele faz a culminância daquele momento, mas de todas as informações que tem no vídeo, eu vou isolando apenas os elementos que me fazem depois reconstituir algo que ficou escondido e que eu preciso destacar desses dados brutos. Esse processo de análise, ele exige uma certa concentração e principalmente a definição de um objetivo claro, de qual é o fenômeno e qual é o comportamento, de que maneira eu tenho que fazer essa reificação desse padrão de comportamento. Essa análise ela se repete, eu posso observar várias vezes ou usuários diferentes e eu vou encontrando similaridades ou peculiaridades de um e de outro que de alguma maneira eu vou organizando para tomar decisões futuras da criação de uma solução possível que melhore o trabalho do profissional de educação que tem aquele objetivo específico, por exemplo, ensinar conceitos de geometria espacial. Além dessa capacidade de analisar os dados, e nós utilizamos artefatos externos para nos auxiliar na construção de capacidades de
captura e análise, nós temos outras limitações. Nós não conseguimos raciocinar uma quantidade muito grande de variáveis mentalmente apenas. Nós precisamos de alguma maneira criar suportes mnemônicos e visuais que nos aumentem, que nos deem possibilidades de encontrar esses padrões, né? E nós dispomos de muitas técnicas, o ser humano utiliza muitas dessas técnicas, né? A redação é uma delas, então eu posso criar narrativas e ao escrever uma redação descrevendo como aquele fenômeno específico que eu estou tentando isolar acontece, é uma forma de mentalmente organizar os diferentes aspectos que devem ser levados em consideração. Outras formas mais visuais, eu posso desenhar esquemas, eu posso fazer histórias em quadrinho, eu posso fazer gráficos de fluxo, eu posso criar tabelas organizando as informações, eu posso tabular os momentos, né? E eu posso criar diagramas explicitando como evolui aquela atividade, como o usuário central ou os diferentes usuários manipulam objetos, interagem entre si. E aí eu começo a ter uma informação visual que me permite raciocinar sobre a relação entre os diferentes aspectos, atores, artefatos e objetos que são utilizados para a efetividade daquela situação. Existem técnicas específicas para organizar essas informações que nós chamamos de técnicas de síntese de dados. Vou citar aqui apenas duas delas. Uma primeira seria a síntese utilizando mapas mentais. Os mapas mentais são uma forma de visualização de dados que tem um conceito central e ele ramifica em temas e subtemas, utilizando padrões de cores, imagens e texto, de tal forma que eu posso, ao olhar essa imagem construída a partir da inspiração e da estimulação desses dados, da interpretação desses dados, eu posso criar uma nuvem, né? Literalmente um mapa de conceitos para raciocinar com ele. Então eu tenho a possibilidade de encontrar relações entre uma quantidade muito grande de variáveis que eu não poderia fazer apenas mentalmente. Então as técnicas elas evoluem no sentido de encontrar representações visuais que uma grande quantidade de seres humanos conseguem interpretar rapidamente as informações e processar essas informações. Uma outra técnica muito interessante utilizada para o design de tecnologias, de soluções, ela vem da área de design de serviço, que são as jornadas, as representações das jornadas do usuário. Essas jornadas, elas são metáforas visuais do comportamento, organizando no tempo e nas interações entre pessoas e objetos tudo aquilo que acontece em termos de transações. Vou dar um outro exemplo. Imagine que você está criando um sistema de apoio ao planejamento de aulas e você quer entender como acontecem as trocas entre professores, que materiais eles utilizam. Então você foi a campo, coletou uma quantidade grande de depoimentos, imagens, fotografias, né, e analisou essas informações e a partir da análise desses dados você consegue reconstituir, né, momentos nos quais o professor inicia o planejamento da sua aula, todas as conexões horizontais que acontecem na sua rede, né, como ele acessa os seus próprios documentos, como ele acessa os colegas, como ele reflete sobre experiências passadas, né, aonde essas experiências passadas estão registradas, né, como ele organiza materialmente, se ele simplesmente escolhe um livro, marca uma página, ou se ele escreve um roteiro num pequeno pedaço de papel, como ele se prepara momentos antes de entrar na sala de aula, durante a execução e ao final da execução, aonde ele e o que ele guarda de informação para orientá-lo numa aula seguinte e após a aula, que tipo de informação ele guarda ou ele deixa à disposição para si próprio ou para disponibilizar para outros colegas. Então essa jornada, né, do usuário, né, ela é coletada em momentos diferentes, utilizando técnicas diferentes,
com professores diferentes, e a técnica de jornada do usuário me permite reconstituir ou criar uma representação abstrata desse comportamento associado ao planejamento, execução e o compartilhamento de ideias de como executar uma aula de uma matéria específica. Então, as técnicas de síntese têm esse objetivo: aumentar a nossa capacidade de interpretação dos dados que são coletados de uma forma dispersa e que acontecem o tempo todo, e a gente precisa ter uma visão em perspectiva dessa experiência para conseguir, né, raciocinar ou criar ou ter ideias de uma solução possível que aumente a eficiência dessa atividade representada em forma de jornada. Então, em síntese, né, nesse módulo a gente apresentou como o ser humano, como pesquisador, como designer, ele precisa organizar as informações brutas para realizar a sua análise, e como a síntese dos dados é uma importante etapa entre a análise de contexto e a geração de ideias, que nós veremos a seguir.